qual é, onde é. Então, isso é um problema seríssimo, né? Nós não temos reservação suficiente. Nós precisamos aumentar o nosso índice de reservação. Para quê? Para atender aqueles horários de pico, que é onde falta água na ponta da rede, porque seca o reservatório, ele consegue botar uma quantidade de água, mas não suficiente para atender todo mundo. A ineficiência da ETA Cubatão, por isso que eu já lhe falei anteriormente, a falta da implementação da legislação pertinente à outorga do uso da água, também já comentei, né? Conflito entre vazão captadas e vazões outorgáveis, falta de estudo para a utilização de novos mananciais, não existe ainda nenhum estudo profundo só a indicação, por exemplo, do Rio Tijucas, mas que pudesse, isso tem que estar sendo monitorado, nós precisamos saber, o Rio Tijucas, até onde vai a intrusão salina da água, para saber qual é o ponto ideal de captação, então isso já precisaria estar sendo pensado, né? Ineficiência do programa de ações institucionais visando o uso racional da água. Também é um outro problema que nós temos em Florianópolis, que o nosso uso de água está muito acima da média. Nós gastamos muita água. Tá? Não sei porquê, mas há necessidade de se ter uma consciência, né, de se programar programas de consciências para que isso seja minimizado, que haja, saber que quanto mais água ele usa, mais esgoto gera, mais problema. Então, é um problema que vai se... E se nós conseguir fazer isso aqui, e nós conseguir baixar esse índice, esses problemas que são de um tamanho, eles podem voltar para uma dimensão menor. Tá? Pode passar. Falamos um pouco de esgoto, de água, agora vamos falar para onde é que vai essa água e o esgoto. Né? Então, o nosso sistema, esse é o sistema central insular, né? Aqui é mais ou menos como ele funciona, não vamos entrar em muito detalhe das estações elevatórias, vai indo, e chega na ETA insular ali, que atende uma população de 150 mil habitantes. Nós temos do continente, que é atendido, que é compartilhado com o município de São José, que é lá as lagoas de Hipotecas, né? Também funcionando dessa forma, ainda tem alguns déficits de não atendimento ainda no continente. Nós temos um sistema da Lagoa da Conceição, que atende ali a parte central da lagoa, né? Pode passar. Nós temos o sistema de Canasvieiras, né? Nós temos na Praia Brava, Jurerê Internacional, rapidamente. Bom, vamos nos números finais aí. Então, da população atendida hoje também, sempre é um número que aparece, é 50%, é 30%, é 40%, é 60%. Então, os números com dados oficiais coletados são esses que estão aí. Da população total, nós temos um atendimento de 225 mil habitantes, aproximadamente, né? Pode passar. Isso representa, em relação, voltando ao estudo do campanário, gostaria de dizer que a referência é sempre aquela para nós não ficar, mas isso aqui. Então, da população residente, hoje nós temos um atendimento de cerca de 45% da população, ou seja, 55% da população residente não tem sistema coletivo de esgoto. E em relação à população total, 30%, considerando a população flutuante. Aí explica-se a falta de balneabilidade que ocorre nos meses de verão, né? Cada dia começa o verão, tem tantas praias, cada vez que vai vindo, quando chega no final do verão, está quase tudo sem balneabilidade. Por quê? É essa população que aflui sem o sistema de tratamento. Pode passar? Situação atual, então, no setor do esgoto, tá? Eu só queria dizer que a gente está resumindo, resumo do resumo. É até difícil a gente resumir, mas é em função do tempo, mas é o que vai dar uma visão assim, mais próxima do que estão. Então, o esgoto. Falta de controle operacional, né? Volta a questão da gestão da empresa, cadastro desatualizado da mesma forma, gestão operacional, ineficiência no processo de gestão e operação do serviço de esgoto, déficit na coleta e tratamento dos esgotos. Eu queria falar um pouquinho sobre coleta e tratamento, né? A gente fez um apanhado dos últimos 5 anos dos efluentes que saem das estações de tratamento, né? Mais da metade delas
é fora do padrão exigido pela resolução CONAMA. Além de nós ter pouco, o pouco que tem, vamos dizer assim, é maltratado. Ele não existe um tratamento adequado. Isso também existe dentro do trabalho, uma série de estatísticas que mostra isso tranquilamente. Essas estações também, a grande maioria estão sem licenciamento ambiental, ela não existe um licenciamento, e não existe quem regule isso. Né? Falta de incentivo e orientação, eles não atendem aos padrões de lançamento, acabei de citar. Falta de incentivo e orientação técnica para pequenas comunidades. Nós não temos, hoje, porque há comunidades pequenas de residências isoladas que não precisariam ser atendidas por um sistema coletivo. Poderiam ser atendidos por sistemas individuais ou semi-coletivos, às vezes por grupamento de casa, mas isso precisaria ter uma orientação técnica do poder público. Aí, pode se perguntar, quem deveria fazer isso? Essa é uma questão que nós vamos ter que discutir dentro do Conselho de Saneamento, como gerir essas pequenas comunidades, sei lá, que precisam de um atendimento. Porque a pessoa, às vezes, não quer jogar o esgoto, mas não tem ninguém que faça dê uma assistência. Então, nós precisamos criar algum mecanismo de poder atender essas pequenas comunidades isoladas, que não se justifica fazer uns investimentos grandes de estações de tratamento, mas atender aquela questão local lá. Outro problema é o problema que todo mundo conhece da saída da ponte ali, que todo mundo, quando passa ali, tem que fechar o nariz, né? Maus odores excessivos da ETE aqui, né? Falta um controle maior dessas questões, né? E falta de um programa de fiscalização de ligações clandestinas, que é outra vertente ainda, que nós temos dos 44% da população residente, ou 30% da população total, nós temos uma grande parte que existe ainda, que não estão ligados corretamente na rede. Ou seja, ele liga o esgoto no pluvial, ou outras vezes é o pior, joga água de chuva, contamina a água de chuva, jogando dentro do esgoto. Então, existem esses dois problemas, que quando a gente passa, quando dá uma enxurrada, vocês passando nas ruas mais baixas, você vê aquele tampão, a água jorrando para ali, aquela água não era para estar ali, porque são sistemas separados. A drenagem tem que estar numa tubulação e o esgoto no outro. Então, o esgoto não era para estar jorrando aquela água. Por quê? Há ligação clandestina de esgoto. Tudo por falta de cadastro, de gestão. Tá? Pode passar? Produto 6, o diagnóstico do setor drenagem urbana. Bom, isso aqui a drenagem urbana, infelizmente, sou obrigado a dizer, é aquilo que não tem dono. Né? Não tem dono por quê? Primeiro, que ele não arrecada nada, né? Só dá despesa. Então, é o patinho feio dos 4 setores, é isso aqui, porque a água você cobra para fornecer, o esgoto cobra para tratar, e o lixo você também tem a taxa. Agora, a drenagem não tem. Então, a lei prevê, eu esqueci de falar no começo, né, que essa foi uma evolução da lei 11.445, que ela prevê a cobrança e vou dizer para os senhores por que tem que ser cobrado. Por que tem que ser cobrado? Vamos pegar o supermercado, o shopping, quando construíram o Shopping Floripa, ali. Aquilo ali era uma área que era amortecimento, a água caía, infiltrava, ou qualquer outro shopping, ou qualquer... O que eles foram? Foram lá impermeabilizar uma área. Vamos ver qual é aquela chuva que ia demorar para chegar lá na coisa, ela escoa muito rapidamente e joga o problema para quem? Joga para o poder público, que tem que aumentar as galerias cada vez mais, porque o coeficiente de impermeabilização nas cidades, dia a dia, a gente vai aumentando, ou seja, pela obra do particular ou do poder público. Então, você está, na verdade, transferindo para a população um problema. Então, se você está transferindo e o poder público está resolvendo esse problema, é correto que se faça uma cobrança também desse tipo de coisa. Ou, ao contrário, se use metodologias de retenção dessa água, que já tem, acho que até projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores. Na hora da liberação tem que fazer essa exigência. Eu acho que já existe até um projeto de lei nessa Câmara tratando desse assunto. Tá? Mas vamos em frente aqui. Estrutura administrativa, né? Então, hoje,
na ilha é através da Secretaria